produção da Urban Systems, que a cada semana aborda um tema sobre negócios e a vida nas grandes cidades. O assunto de hoje, o momento econômico atual, é de crise ou de oportunidade para investimentos? Como entrevistado aqui ao meu lado, Márcio Fenelon, especialista do mercado financeiro, que vai nos apresentar algumas posições quanto à forma de investir, falar do modelo de aplicação do brasileiro e nos contar se o momento atual está ou não oportuno para investimentos no mercado imobiliário. Bem-vindo, Márcio. Obrigado. Obrigada pela presença, viu? Muito obrigado pelo convite. Bom, atualmente o Márcio é diretor da Money Academy, uma empresa que tem como foco colocar as pessoas na posição de pilotos de uma vida mais completa e feliz através do conhecimento teórico e prático. Ela oferece cursos individualizados para quem quer um atendimento personalizado, concentrado nas necessidades atuais para achar soluções e que seja mais rápido e focado nas questões específicas de cada pessoa, oferecendo um canal direto e imediato para sanar as respectivas dúvidas. Tá certo, Márcio? É isso? Tá certo, é isso Certinho? mesmo. Tá certo. A Money Academy é uma empresa voltada para finanças pessoais, para conhecimento e educação de finanças pessoais e também tem uma parte aí de investimentos imobiliários. Então fique com a gente, hoje o programa está imperdível. Lembrando que você pode participar ao vivo de duas maneiras, enviando sua pergunta para a gente no e-mail urbanview@urbansystems.com.br ou por meio da nossa enquete do dia, lá no site www.urbansystems.com.br. A enquete de hoje, em relação a investimentos, no momento atual você está mais disposto a poupar em investimentos mais conservadores, como caderneta de poupança e renda fixa? Segunda opção, aplicar em mercados de maior risco, como fundo de investimentos e ações. Ou terceira opção, investir no mercado imobiliário. Eu aguardo a sua participação. No final do programa, a gente traz o resultado geral da nossa enquete e o Márcio vai comentar essa proporção aí dos três resultados com a gente. Bom, Márcio, para a gente começar o programa, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a Money Academy, que tem como slogan principal Otimize Finanças para uma Vida Financeira Feliz. Como é que surgiu essa ideia de criar a empresa? Então, tudo começou com uma crise existencial profissional, né? Eu estava há 20 anos trabalhando em empresas, estava desmotivado, estava até com problemas de saúde e resolvi tirar um ano de sabático. E nesse ano de sabático, eu fiz aquela busca interior do que eu queria fazer nessa próxima etapa da minha vida e decidi que eu queria educação, né? Decidi que eu queria educação e para eu ensinar alguma coisa teria que ser alguma coisa que eu conhecesse. Então, como eu sabia muito de finanças, trabalhei a minha vida inteira em finanças e trabalhei muito tempo também no mercado imobiliário, eu decidi que eu iria trabalhar com finanças e essa parte de investimentos para mercado imobiliário sempre voltado para a pessoa física. Né? Sempre voltado para a pessoa física. Então, a empresa é para pessoa física, a pessoa jurídica física, não atende. Não é que não atende, mas não é o seu foco principal. Não é o foco principal, exatamente. Bom, como está no seu site, o principal objetivo da empresa é divulgar conhecimento para transformar a vida das pessoas. É isso? É isso. Na sua opinião, é só o conhecimento que traz essa transformação e essa mudança efetiva na vida das pessoas, Márcio? Não. Queria que fosse só o conhecimento. Se fosse fácil, assim, estava todo mundo bem, né? Na verdade, a maioria das pessoas, vamos dizer assim, que algumas pessoas que tomam a iniciativa de ter o conhecimento, elas têm a dificuldade de implementar. Então, muita gente mesmo até sabe o que tem que fazer, mas na hora de fazer na prática, de botar aquilo em prática, ela não faz. Então, sinceramente, só o conhecimento puro é alguma coisa estéril que não vai te resolver a vida. Você precisa simplesmente praticar. Né? Por que a gente ainda tem esse gap para praticar essa questão financeira? Porque não é fácil. Não é fácil. Uma das principais questões de finanças pessoais é que a pessoa tem que ser capaz de, o que a gente chama de atrasar a gratificação, né? Então, ela tem que ser capaz de poupar hoje para saber que lá na frente ela vai ter mais, vamos dizer assim, ela vai poder usar mais esse dinheiro. Então, tem até estudos feitos por Stanford, né, da criancinha e do marshmallow, não sei se você já ouviu falar desse estudo. Criancinha, o desafio da criança bota um marshmallow na frente da criança, ela espera 15 minutos,
Se em 15 minutos ela não consumir aquele marshmallow, ela ganha mais um. Então está exercitando exatamente essa capacidade dela de se segurar para, em vez de ter um marshmallow, ter 2 marshmallows, né? E aí você tem essa pesquisa de Stanford acompanhou essas crianças 10 ou 15 anos depois, essas crianças se tornaram, todas que conseguiram se segurar, se tornaram pessoas com sucesso financeiro, né? Então é uma coisa muito importante e não é fácil. Você, como especialista, qual é o melhor momento para mostrar a importância da educação financeira ou para as crianças, adolescentes? Existe um momento? É desde o primeiro momento. Então, até eu tenho essa prática com a minha filha, né? Começamos a dar mesada para minha filha com 4 anos de idade, né? Então, em torno de R$1 por ano, se não me engano, é uma coisa bem simbólica, mas para a criança começar a entender o valor das coisas, né? Então, quanto mais cedo vai ser mais fácil esse aprendizado. Agora, é fato, e você já colocou a importância do conhecimento e experiência para a educação financeira. Você poderia dar exemplos em que em que o desconhecimento pode doer no bolso? Não só a falta do... Né? Acho que são vários, mas você poderia citar alguns para a gente? Tem muitos. O que você tem geralmente, o mais comum é o super conservadorismo nas suas aplicações. Esse é o que mais dói e é o que menos é percebido. Então as pessoas acham que a poupança, principalmente, é um ativo de segurança, né? Mas na verdade ela dá uma segurança que não é uma segurança que você interessa, é uma segurança que você vai ficar pobre, né? Que é um negócio que você não quer. Você quer coisas que sejam seguras, mas que te deem algum rendimento, né? Então eu diria para você que essa mística de conservador vai te trazer sucesso lá na frente, e acho que é a pior coisa que pode acontecer, né? E a gente está um pouco aliviado por um lado e um pouco preocupado por outro, porque a gente tem visto saques de poupança. A gente ainda não sabe se esses saques de poupança são porque as pessoas estão com o bolso mais curto, né? Então estão precisando sacar aplicações, ou se realmente elas se tocaram que a poupança tem esse problema. Ou as duas coisas. Mas como é que é o melhor momento para pedir ajuda para organizar as finanças? É hoje, né? Então, assim, eu não digo que precisa ser uma ajuda profissional, a minha ajuda profissional, a ajuda profissional de alguém. Mas se você não tem o conhecimento dos pontos fundamentais de finanças, você tem que pegar hoje. Não espera amanhã, não espera depois, começa a se informar hoje. Porque quanto mais tempo demorar para você se informar, mais difícil vai ser a sua vida financeira. Você vai ter menos tempo para errar e você vai ter menos tempo para fazer aquele crescimento exponencial das suas reservas, né? Então, mas eu imagino que, no geral, o que acontece é que as pessoas vão procurar ajuda quando o problema já está instaurado. É isso, Márcio? É interessante esse ponto, que você tem muitas pessoas, eu diria até que a maioria que vem me procurar são pessoas que estão bem financeiramente e querem ficar ainda melhor, né? Esse é o perfil da pessoa que é ativa na procura de conhecimento. E acho que uma coisa está relacionada com a outra até, né? E o outro lado do espectro é a pessoa que está mal, né? Que é mais raro, né? Que é a pessoa que geralmente está endividada ou que teve algum evento que desagradou muito ela e aí ela também começa a procurar, né? Então você tem esses dois extremos, o meio eu desconheço. A Money Academy oferece cursos individualizados para pessoas que querem um atendimento personalizado. Um exemplo é o curso Otimize Suas Finanças. Conta um pouquinho mais sobre esse curso, como é que ele funciona? Tá, um curso online, a gente tem lá vários módulos, a pessoa se inscreve e faz no ritmo dela, e ela tem como se fosse um mapeamento de todas as finanças dela. Então, são todas as etapas, tanto para trabalhar a parte de poupança, no sentido de reservar alguma parte dos seus ganhos para ser aplicado, né? Então, uma forma melhor de descrever isso seria de aportes, né? E a outra parte é de como fazer essa aplicação desses aportes. Se você olhar finanças pessoais, no geral elas são muito simples. Você tem só duas coisas que você precisa prestar atenção em finanças pessoais.
o quanto você poupa e o quanto que você ganha no que você poupa. É muito simples, só que na hora que você ramifica tudo isso, começa a ficar mais complicado, né? Márcio, a combinação da taxa média de poupança dos brasileiros, que é 10,7, com aplicações em renda fixa, como a poupança, CDB e até alguns tipos de títulos do Tesouro Direto, podem ser consideradas escolhas equivocadas. Nós, inclusive, estávamos conversando isso antes do programa começar. Aplicando em poupança, pelas nossas contas aqui, são 188 anos para uma pessoa obter independência financeira, ou seja, nunca, né? Não vai acontecer. Então, na sua opinião, como especialista, qual a melhor forma de investir? Você tem que fazer uma cesta de produtos em que você inclua uma parte fixa e uma parte variável. Existe um mito, ou uma crença, melhor dizer, da população brasileira que acha que é possível se aposentar só com renda fixa. Então, eu vou deixar claro aqui, não é, né? Para a maioria das pessoas não é. Talvez seja para a pessoa com mais baixa renda, porque a aposentadoria do governo consegue suplementar quase igual o que ela ganhava antes. Mas partiu daquele ponto ali, daqueles 3, 4 mil reais da aposentadoria do INSS, a partir dali você vai precisar ter habilidades de saber aplicar uma parte em renda fixa, uma parte em renda variável, para você ter retornos que sejam maiores do que você teria só em renda fixa. O retorno em renda fixa ele dá uma ilusão hoje de ser bom, principalmente hoje, porque ele está muito alto. Só que isso não vai ser a normalidade do Brasil. O Brasil, uma hora, se Deus quiser, ele vai acertar as contas, os juros vão cair, talvez não tanto quanto caíram no último ciclo de baixa, mas eles vão cair, o seu retorno real vai cair e de repente você não vai ter renda e você vai ter que ou destruir patrimônio ou diminuir o seu custo, teu custo de vida para você poder sobreviver. Então, é uma história muito triste essa de você não estar preparado para a sua independência financeira. Eu não estou nem falando de aposentadoria, eu estou falando de independência financeira. E a Bolsa? Nós estávamos conversando um pouquinho antes da Bolsa, que o brasileiro tem a tendência de, quando a Bolsa está baixa, ele fica chateado, e que na verdade deveria ser o inverso, porque é um investimento a longo prazo, é isso, Márcio? A psicologia, ela tem é poderosa nesse sentido, né? Então as pessoas, elas ficam muito chateadas quando a Bolsa cai, né? Só que se você olhar friamente, quando a Bolsa cai, os ativos ficam baratos. Então é a mesma coisa que você ficar chateado, que sei lá, que o chocolate ficou mais barato. É a mesma coisa. Então, e elas ficam muito alegres quando a bolsa sobe demais, né? Então elas ficam muito chateadas e vendem quando cai e ficam muito alegres e compram quando sobe. Que ela deveria fazer exatamente o contrário. Então você tem um tipo de pessoa que tem esse entendimento e que tem um aspecto psicológico de ir contra a maré. Então, o investimento em bolsa é essencialmente um investimento contra a maré, na maioria das vezes, né? Por isso, é importante estudar e se convencer. Se você não tivesse convencimento no mesmo nível que eu tenho hoje, uma hora o mercado vai te testar de um jeito que você vai jogar toalha, você vai vender barato, e nunca mais vai entrar de bolsa. E a pior coisa que pode acontecer para você é isso, é você pegar birra de bolsa. Ou qualquer investimento de renda variável. Pois é. E o investimento em título que acompanha a inflação do Tesouro Direto, o chamado NTN-B. Qual o tempo para a gente alcançar a independência financeira dessa forma? Então, a independência financeira não depende só da aplicação, ela depende também do seu nível de poupança. Então, vamos dizer assim, você tem um alto nível de poupança. Para o brasileiro é considerado em torno de 30%, 40%. Se você investir numa NTN-B, você vai demorar entre 15 a 20 anos para você ter um dinheiro suficiente para pagar todas as suas despesas e você não trabalhar mais, né? O que acontece e um risco da NTN-B que ninguém fala, né? A NTN-B hoje ela está pagando bem, mas a gente não sabe o quanto que a NTN-B vai estar pagando daqui a 20 anos, 30 anos, que é uma coisa quase esotérica para as pessoas. As pessoas não pensam em 20 e 30 anos, né?
Mas você fazer um investimento exclusivo em qualquer ativo, mesmo a NTNB que é super segura, lá na frente você pode ter uma NTNB pagando metade do que está pagando hoje. E aí você cai naquele mesmo problema de ter que reduzir o teu padrão de vida. Então é muito bom, faz todo sentido você ter NTNB pro longo prazo numa carteira, mas não pode ter só NTNB. A gente tem mais uma opção, que é a aplicação em um fundo de índice, o ETF, que são fundos, para quem não conhece, fundos formados por ações de diversas empresas que acompanham o movimento dos principais índices da Bolsa. A pessoa pode atingir a independência financeira em apenas 5 anos, é isso, Márcio? 5 anos. O que acontece? Também não recomendo fazer só ETF, mas vamos dizer assim, num caso, eu fiz essa simulação só para provocar mesmo, né? Eu não recomendo a ninguém que faça 100% só em ETF, né? Mas se você tiver uma poupança altíssima, né? Uma poupança que eu já vi clientes meus ter esse nível de poupança, que é em torno de 60% a 70% das suas despesas, né? Sendo aplicadas todo mês, você vai conseguir entre 5 e 7 anos se você fizer uma aplicação em ETF. O ETF em si é muito, muito interessante para quem não tem conhecimento, não tem tempo, não tem saco, enfim, para quem quer ter a renda variável, mas não quer se misturar nessa história toda, né? Porque ele pega um monte de empresas, ele diversifica o risco e ele acompanha a economia do país, então fica mais simples para você aplicar, né? E aí você pode pegar alguns tipos de ETFs que são menos voláteis, outros mais voláteis, uns com mais crescimento, outros com menos crescimento, e fazer um mix interessante. Você colocou no seu blog que, conversando com os clientes, percebeu que a maioria ainda prefere aplicações referenciadas no CDI, Certificado de Depósito Interbancário, ou na Selic também. Por que existe essa preferência, Márcio? A gente tem um histórico enorme de altos rendimentos com CDI ou Selic, praticamente a mesma coisa. Então as pessoas realmente elas olham para o passado e acreditam vamos dizer assim, naquela opção, né? E a gente tem historicamente também uma questão no Brasil de uma aversão ou um conservadorismo muito grande nas aplicações. As pessoas gostam de aplicar, em primeiro lugar, em poupança, em segundo lugar, em Selic, e em terceiro lugar, em imóveis, né? Então, eu acho que tem um aspecto cultural muito grande, que é vamos dizer assim, essa falta de entendimento de riscos, a falta de educação sobre as opções, enfim, tem todo um contexto que contribui para ir para as coisas mais fáceis, né? Agora, você tocou na questão do conservacionismo. E entrando também um pouquinho no campo da comparação, nos Estados Unidos, 50% das pessoas investem em ações, e o percentual sobe ainda mais se falarmos em renda variável, que são as ações, fundos indexados, fundos imobiliários, etc. No Brasil, ficamos com um número de 600 mil pessoas, o que vem cada vez diminuindo. Qual a explicação para essa diferença? Você já colocou que o brasileiro é extremamente conservador e não tem o conhecimento necessário, é isso? Exatamente. Márcio? Você tem uma questão cultural até, que os Estados Unidos eles são talvez o país que mais gosta de risco, né? Talvez até pela forma que o país foi criado, aí eu estou chutando, mas enfim, você tem essa questão de as pessoas toparem muito mais risco que você tem no Brasil. Então é uma questão puramente de mentalidade. Você vê uma quantidade enorme de startups sendo abertas e as pessoas, na sua maioria, elas consideram os erros como um ensinamento muito mais do que um fracasso. Então, é muito comum o cara tentar uma primeira startup, uma segunda startup, uma terceira, na quinta ele fica bilionário, né? Então, você tem esse espírito, ele vale também para o mercado de ações, né? Então, o americano médio,
ele topa mais risco e, por outro lado, ele não tem a muleta que a gente tem aqui, que é a Selic. Ele não tem aplicações de renda fixa que paguem o que a Selic paga aqui no país. Então, com o tempo, na cultura americana, isso que eu estou falando, de que você não vai conseguir se aposentar sem ter renda variável, isso já está dentro da cultura americana, não precisa ninguém ficar falando isso, né? Então, é natural que, porque ele sabe que a renda fixa não vai render nada para ele, que ele vá para esses produtos mais arriscados e que tope essa relação risco-retorno. Né? Essa relação risco-retorno também se dá por conta das altas taxas brasileiras também. A gente também tem um pouquinho o pé atrás, né? As pessoas investem e empreendem um pouco menos aqui, talvez por causa disso? Sim, sim. Você tem até uma mecânica que na hora que se a pessoa começar a fazer conta de verdade, ela vai comparar o empreendimento que ela vai fazer com o que ela consegue na Selic, né? Então ela precisa ter um empreendimento muito bom para conseguir bater a Selic. Então isso também faz parte, vamos dizer assim, do custo do Brasil. Essa alta taxa de juros e também os altos custos de financiamento. Então, principalmente no mercado imobiliário. No mercado imobiliário americano, as pessoas conseguem fazer negócios imobiliários de uma forma mais fácil porque tem acesso muito grande a financiamento e isso facilita tudo. O mercado brasileiro é um tanto travado por causa disso. Vamos falar um pouquinho sobre a atual situação econômica do país. Como é que você enxerga esse momento? É um momento de desafio. A gente ainda está caminhando para endereçar pontos importantes, principalmente de inflação e do déficit do governo. Eu acho que o caminho é bom para resolver o básico. Então, a gente tem aí um ministro competente, um ministro que a gente acredita que ele vai ter sucesso nessa contenção ou nessa produção desse superávit que é necessário para o país. E a gente está torcendo para o Banco Central, e parece que o Banco Central agora está sendo levado mais a sério, que o Banco Central consiga realmente controlar a inflação. Por outro lado, todas as questões importantes de desenvolvimento foram totalmente esquecidas de novo, né? Então, as coisas que impedem bons negócios de acontecer, todas as regulamentações, todas as dificuldades do famoso custo do Brasil foram esquecidas, tiradas da agenda simplesmente para a gente sobreviver. É isso que a gente está esperando, que a gente sobreviva. Então, 2005 é um ano dado muito ruim, a última previsão é de PIB caindo 1,5%, inflação mais de 8%. Então a gente está com esperança que 2016 seja, vamos dizer assim, o ponto de inflexão, né? Não dá para garantir que vai ser, mas por enquanto os agentes econômicos indicam que será. Né? Momento de pura incerteza. De pura incerteza. Aproveitando o assunto, vamos falar um pouquinho sobre a diferença entre risco e incerteza. Risco está mais ligado à probabilidade, é isso, Márcio? E a incerteza está mais ligada à falta de evidências suficientes, é isso? É isso mesmo. Toda vez que você entra numa operação financeira em que você não tem uma expectativa de quanto você vai ganhar e quanto você vai perder, mesmo que essa expectativa até exista, mas você não sabe, você está entrando em alguma coisa que a gente chama de incerteza. Você não tem a mínima ideia do que você está fazendo no final das contas. Toda operação financeira que você consegue, de alguma forma, mensurar, e tem formas de fazer essa mensuração, de qual o máximo que eu estou colocando em risco ali, né? Então, sei lá, eu vou colocar 100 mil reais em ações, 10 mil reais em ações. O máximo que eu posso perder é 5 mil reais. Você tem que saber esse número, né? Para você estar preparado psicologicamente, né? E para você não reagir negativamente quando ele aparecer, porque você estava esperando esse número. De novo, se você reagir negativamente nesse momento, é o pior momento que você está fazendo uma grande besteira. Ou seja, o investidor inteligente é aquele que foge do risco incerto e que tenta minimizar os riscos gerais da melhor forma possível. Exatamente. É isso? Ele foge da incerteza e mensura o risco. E ele tem uma mensuração de risco. Eu vou acrescentar um ponto aí que é importante.
mais interessantes são aqueles produtos ou aqueles investimentos em que você tem maiores, os seus ganhos vão ser maiores do que os seus possíveis perdas, que a gente chama de assimetria de riscos. Coisas que, se derem certo, a gente vai ganhar muito, mas se derem errado, a gente ganha pouco, a gente perde pouco, né? Então, se você pegar produtos que têm uma assimetria de risco, e aí eu estou sofisticando um pouco o negócio, mas eu acho importante falar, você vai se dar melhor se você procurar esse tipo de produto. E tem aquela máxima também, né? Tão importante quanto saber quanto você pode ganhar e saber quanto você pode perder. É mais ou menos isso que você está colocando. É extremamente importante, né? Então, se a pessoa... o que acontece, na verdade, é que as pessoas, de um modo geral, elas têm limites de perda que elas aguentam, né? Então, um primeiro limite é o bolso, né? Então, se você tem uma pessoa que tem um bolso curto, quando ela tem uma perda, ela se apavora mais fácil que uma pessoa que tem um bolso grande, vamos dizer assim. Então, vamos dizer que você é uma pessoa que ganha R$5.000 e tem lá R$20.000 dos seus investimentos. Se você entrar num produto que você possa perder R$10.000, é metade do seu patrimônio que vai embora. Então, a capacidade de correr riscos dessa pessoa é muito menor do que uma pessoa, por exemplo, que ganhe 50 mil por mês e que tenha 5 milhões no banco, né? Se ela tiver R$10.000 de perda, é uma coisa, não consigo fazer a conta de cabeça aqui, mas é uma coisa ínfima dentro das circunstâncias dela. Então, a primeira pessoa tem que tomar muito cuidado e a segunda pessoa pode ser mais, vamos dizer assim, mais ousada. Até porque ela tem 5 milhões no banco, não é verdade, Márcio? E se ela tem 5 milhões no banco, provavelmente ela é ousada também. Provavelmente ela é ousada, investiu de forma ousada. Muito bem. Mas as perdas também são importantes para o crescimento e entendimento do processo de investimento? Exatamente. A pessoa tem a questão... Então, uma questão é do bolso e a outra questão é psicológica. A pessoa... tem pessoas que aguentam níveis de perdas bárbaros e não se importam. Tem pessoas que com a mínima perda se importam. A grande questão aqui é que a gente, e aqui é um pouco de psicologia, que é um ponto importante de finanças, é que a gente, no geral, a gente não conhece muito bem as nossas reações. A gente fala e pensa que a gente vai agir de um jeito e na hora H a gente reage de um jeito totalmente diferente. Então, o que eu recomendo para as pessoas? Para você saber de verdade qual que vai ser a sua reação num evento de grande perda, você precisa passar por um evento de grande perda. Ou você precisa passar por um mercado difícil. Então, existem aí no mercado muitos formulários que a pessoa preenche um perfil de risco, que é tudo muito racional. E a gente não é nada racional, a gente é muito emocional, é muito psicológico. E o psicológico você só sabe ou se você vai no terapeuta, ou se você vive e você tem essa experiência, né? Então, realmente as experiências de perda, quando elas não tiram a pessoa do mercado, elas são muito ricas, né? E olha que interessante, se a gente fizer uma analogia com o que o Brasil está passando, a gente pode esperar bons frutos então no futuro, porque é um momento de perda, é um momento de entendimento desse processo todo, mas de ameaças, mas que ameaças que podem virar oportunidades. É muito interessante essa questão, porque nos períodos bons, que a gente poderia ter feito as reformas que a gente está precisando, a gente não ia conseguir, porque as pessoas estão sentindo que está tudo certo, não tem nada de errado, não ia ter apoio popular, não ia ter apoio no Congresso, não ia ter apoio nenhum. Os momentos de crise, se bem aproveitados, eles podem ser os momentos para a gente ajeitar a casa, né? Então, passando assim para a economia doméstica, quando você começa a ganhar menos, é aquela hora que você consegue cortar as coisas com mais eficiência. Quando você está ganhando muito, é muito mais difícil você até convencer o companheiro ou companheira de fazer esse tipo de sacrifício, né? Então, a analogia é totalmente válida para o Brasil também.
Muito bem, você citou a psicologia. O quanto a impulsividade conta no quesito economia? Conta muito, né? Principalmente em investimentos, né? Então você tem uma série de auto-enganos que a gente faz direto, né? Então a gente, por exemplo, a gente tem muito medo da perda. Na média das pessoas, lógico, não estou falando de todo mundo, você tem sempre exceções, né? Mas existem estudos feitos por um prêmio Nobel que falam que a dor da perda, a dor de perder é 2,5 vezes maior do que a felicidade de ganhar. Uau! Então as pessoas, e eu falo por experiência própria, eu lembro de cada açãozinha que me deu um bom prejuízo. Eu lembro, tá lá na minha cabeça, porque realmente fica marcado, né? Agora, fica mais difícil na minha cabeça eu lembrar os sucessos, né? Então, e isso faz com que a gente, e aí volta para o começo da nossa conversa, que a gente fique muito conservador. A gente fica conservador demais. E aí a gente não consegue acessar valor, a gente não consegue acessar aquele juros exponencial que vai trazer riqueza para a gente. Muito bem colocado, Márcio. Bom, um pensamento bem comum também que as pessoas têm é de que a única forma de você investir bem é saber o que vai acontecer com a economia e qual a repercussão disso nos preços dos ativos, que é reflexo de uma posição bem conservadora. Esse tipo de pensamento pode ser considerado utópico? Ele acaba prejudicando cada vez mais os investimentos de alguma forma? Na verdade, esse é o pensamento dominante, é o pensamento, vamos dizer assim, você tem duas escolas de investimento, uma escola de investimento que é essa escola ativa, né? Que você tem, as pessoas tentam antecipar os movimentos econômicos e o que vai acontecer com os ativos por causa desses movimentos econômicos, né? E você tem a escola, vamos dizer assim, passiva, que é aquela que só reage depois que aconteceu o evento, né? Então, eu sou, obviamente, a gente está falando aqui de uma pessoa que defende a posição passiva para as pessoas físicas, porque a pessoa física, ela tem que ter, vamos dizer assim, tem que saber que ela não vai conseguir prever nem o que vai acontecer com a economia, muito menos o que vai acontecer com os ativos. A gente tem que ser realista nesse ponto, né? Então, é muito interessante. Você faz uma carteira, você define lá sua carteira de qualquer jeito que ela seja, sei lá, 50% renda fixa, 20% em ações, 30% fundo imobiliário, sei lá, dólar, o que seja. Passa um ano, o que aconteceu com essa carteira? Alguns ativos subiram, alguns caíram, né? Só que você quer que ela volte para aquele mesmo patamar que estava antes. Então, o que você vai ter que fazer? Aqueles ativos que subiram, eles aumentaram de participação na sua carteira. Então, você tem que vender eles para eles voltarem para aquele ponto inicial. Os ativos que caíram, eles caíram de participação na sua carteira, então você tem que comprar mais daqueles ativos para eles voltarem para aquele lugar anterior que você tinha pensado um ano atrás. Então você sempre vende o que subiu e sempre compra o que caiu. Você consegue sempre fazer o buy low e sell high, de uma forma que você não pense, né? Se você seguir esse esquema, que é o esquema de rebalanceamento, você tem muito pouco perigo de fazer aquilo que a gente comentou de vender ativos na baixa e ficar zangado, etc. e tal. Então, são essas duas, vamos dizer assim, essas duas correntes, e a corrente preponderante é essa dos heróis, né? Então, os heróis são pessoas especiais, eles são heróis, então é o Warren Buffett, é o Stuberger no Brasil, são pessoas que, vamos dizer assim, eles são os Neymar dos investimentos. É muito interessante fazer essa comparação porque, se não me engano, são 95% dos jogadores de futebol ganham um salário mínimo.
e a gente só vê o Neymar ganhando milhões. Então, a mesma coisa no investimento. A gente vê o Warren Buffett ganhando bilhões, o Stuber ganhando milhões ou bilhões, não sei, né? E não vê os pequenininhos. E a gente não vê os pequenininhos. A maioria, nós, eu, a maioria das pessoas não consegue antecipar esses movimentos, ainda mais com a pessoa trabalhando e fazendo outras coisas. E a gente precisa aceitar esse fato que não é muito fácil. Olha que interessante, ainda em cima do que você está colocando, em um levantamento da Fidelity, uma das maiores empresas de investimento dos Estados Unidos, revelou que as carteiras com mais retorno foram dos clientes que esqueceram que tinham carteiras, né? O chamado buy and hold, ou seja, as melhores carteiras de pessoas físicas foram aquelas que não fizeram nada por um longo período de tempo. Existe alguma explicação para isso, Márcio? Existe. Quanto mais você negocia... Nem pipoca, é isso? Fica olhando, demora para ficar pronta? Mais ou menos. Quanto mais você negocia, mais a tendência de você fazer besteira. Se eu puder resumir toda essa história. Então é muito interessante. Você tem pessoas fazendo estratégias sofisticadíssimas. A Fidelity é uma das maiores empresas americanas. E ela faz um estudo longuíssimo, ela tem esse privilégio de ter uma história longa, né? As melhores carteiras são aquelas que não fizeram nada. Pessoas que simplesmente esqueceram, né? Então, eu acho que isso é uma lição excelente para quem acha que, pelo menos no nível da pessoa física, que uma gestão ativa vai te ajudar. Bom, vamos falar sobre investimento imobiliário. Quais são as principais razões para a gente investir em mercado imobiliário atualmente? O mercado imobiliário é segurança, é renda, né? Então, e você tem uma série de estratégias que você pode usar para acessar o mercado imobiliário e para investir no mercado imobiliário. Ele é muito interessante, no meu entender, para qualquer uma das estratégias, mas elas podem ter alguns períodos que você tem que funcionam mais algumas estratégias e alguns períodos que funcionam mais outras estratégias. Mas tem muita gente buscando no mercado imobiliário simplesmente valorização e tem muita gente buscando renda no mercado e todas as estratégias funcionam dependendo do período, né? Pois é, aquela crença de que imóvel nunca cai de preço, nunca cai de preço, de fato, continua presente no Brasil? A crença continua, né? Só que não é real. Não é real. Como qualquer ativo, o imóvel também está sujeito a cair, né? O que você tem no Brasil por incrível que pareça, a crença ela se autorrealiza, né? Porque as pessoas acham que não cai e não deve cair, elas não topam vender um imóvel com prejuízo, então isso ajuda muito, né, o mercado. Tem a questão da perda, né, de a pessoa, se ela vender o imóvel, ela vai fazer aquela questão de aceitar uma perda e às vezes a pessoa simplesmente não aceita. E é muito interessante isso, a pessoa topa ficar 3 anos com o imóvel parado, mas não topa ficar um mês com uma ação perdedora, né? Por quê? Porque na ação você tá lá na tua tela piscando aquele numerinho vermelho. No imóvel não tem uma cotação online, né? Então isso também ajuda a não disparar um processo, um ciclo negativo, de reforço negativo, né? Então essas são questões que fazem com que a gente tenha, vamos dizer assim, maior resistência no Brasil especificamente em relação aos imóveis. Por outro lado, você tem nesse momento especificamente aquelas pessoas que estão com situações mais complicadas de precisar de dinheiro, de ter dívidas, de qualquer coisa nesse sentido, são pessoas empresas, né, que estão mais sujeitas a ter que dar desconto para ter liquidez. Você está com o mercado sem liquidez, você precisa de liquidez, você precisa dar desconto. Então, na minha opinião, você vai ter muita oportunidade concentrada poucas oportunidades concentradas nesses agentes que estão com a corda no pescoço. Tá. A gente tem conversado muito aqui no UrbanView que o momento atual é de uma redução do número de lançamentos e do aumento de estoque. Então, se a gente pensar nesse cenário, Márcio, investir em imóveis
é ainda uma boa oportunidade para quem está pensando nisso? O imóvel vai ser sempre uma boa oportunidade, mesmo nos períodos ruins. Aliás, fazendo paralelo com o mercado de ações, são nos períodos ruins que as oportunidades aparecem, na verdade, né? Então, o que vai acontecer é que você não tem hoje um mercado tão fácil quanto foi o mercado de 5 anos atrás, né? Que muitas pessoas compravam no lançamento, viam o lançamento valorizar bastante e eles vendiam na entrega. Então, você teve muita gente que eu chamo de flipper, que atuou nesse mercado de uma forma intensa e que ganhou muito dinheiro naquela época, que agora está totalmente desfavorável. Um flipper com um estoque hoje é o cara preferencial para realizar uma venda com desconto, né? Mas, no geral, você tem, fora essa parte residencial, você tem uma série de oportunidades na parte comercial, especificamente em lajes corporativas, né? Então, você tem muito, por exemplo, muito fundo imobiliário que o valor do metro quadrado que está embutido no fundo imobiliário, ele está negociando abaixo do que está acontecendo no mercado real, né? Então, é uma época de incerteza, uma época de um pouco de irracionalidade e, com certeza, com boas oportunidades. Inclusive, eu tenho um dado aqui que imóveis residenciais tiveram um melhor desempenho no período de dezembro de 2010 a março de 2014, chegando a uma valorização de mais de 40% com base no IVGR do Bacen. É isso? Comenta um pouquinho essa estatística. Que saudades, bons tempos. Você teve 3 coisas acontecendo aqui, que se eu vou me lembrar bem. Você tem a disponibilidade de financiamento enorme, você teve uma extensão dos prazos e uma redução de custos, né? Então você teve 3 itens muito importantes e ainda por cima você teve um aumento de renda que fez com que, vamos dizer assim, com a mesma prestação você conseguisse comprar um imóvel maior, né? Então, espertamente, com competência, as incorporadoras foram sempre buscar isso. Olha, eu quero achar o ponto em que o comprometimento da pessoa caiba no financiamento, então eu vou levar esse preço para esse patamar. Então, a gente teve essa força incrível dos imóveis novos, puxando também os imóveis antigos. Então, se você tinha um imóvel, eu, por exemplo, tinha um imóvel num lugar que não tinha oferta, de repente entrou uma oferta no lugar, o meu imóvel ele foi para o nível da oferta, que era bem maior do que estava antes, né? Então, todo esse efeito fez com que a gente tivesse essa subida fantástica aí, né? Mas, infelizmente, são tempos que acabaram. Agora, Márcio, a pergunta de $1 milhão, tá? Qual a melhor opção para investimento? Imóvel comercial, residencial ou fundo imobiliário? Você como especialista. Vamos lá, tem muita coisa para conversar aí. Então, imóvel residencial, ele está num período muito complicado e você vai ter que pesquisar realmente muito para achar boas ofertas. As boas ofertas existem, elas estão lá nas incorporadoras que estão com problemas de caixa, lá nas pessoas que estão precisando de dinheiro e aí você vai ter descontos. Só que, muito provavelmente, se você for uma pessoa que faz um investimento para valorização, você pode demorar uns bons anos para realmente conseguir fazer essa valorização vir para o seu bolso, né? Imóvel residencial para aluguel também está muito seletivo. Na média, o aluguel é um mau negócio. Então, se você olhar hoje a média do retorno do aluguel na cidade de São Paulo ou na cidade do Rio, enfim, no Brasil inteiro, ele é um negócio que ele rende um pouquinho mais que a poupança. Então, risco-retorno está péssimo para o aluguel. Mas lá na ponta, naquele 1% de bons imóveis que você vai ter que procurar muito, você vai ainda conseguir bons negócios com aluguel. Mas é um negócio muito seletivo. Comerciais a gente tem várias coisas que podem ser comerciais. Então, salinhas de escritório, né?
algumas pessoas chamam de segmento office, né? Que são daquelas salas pequenas de menos de 100 metros quadrados. As incorporadoras aproveitaram esse período de crescimento de preços para vender muita salinha comercial. Foi uma venda que eu acho que foi feita de uma forma competente por parte das incorporadoras e uma forma incompetente por parte de quem comprou. Né? Porque estava na cara, já há 2, 3 anos atrás, que o mercado ia sofrer uma super oferta e a vacância, depende de quem você olha, mas a vacância está em 17% ou 19%, se não me engano, e subindo. Né? Então, esse é um mercado que, na minha opinião, vai demorar bons anos para conseguir fazer a digestão de todo esse problema. Né? O mercado de lajes corporativas, ele também sofreu sobre oferta, mas como os agentes de lajes corporativas são mais institucionais, não teve tanta racionalidade que teve com pessoa física. Né? Então você tem uma sobreoferta, a gente está com 12% ou 13% de vacância e a vacância deve subir ainda mais, mas a gente já está vendo ali a luz no fim do túnel. A vacância ela deve começar a reduzir ou no final de 2016, no meio de 2016 ou no começo de 2017, porque simplesmente parou-se de construir. Né? Então, por isso tem muita gente com grana boa, né? Então, grandes instituições financeiras fazendo vamos dizer assim, essa chamada, essa captação de dinheiro para aproveitar essas oportunidades que estão aparecendo nesse ciclo. Né? Então, e o target deles vai ser muito fundos imobiliários. Por que fundos imobiliários? Porque fundos imobiliários são investimentos de pessoas físicas. Então a gente está sempre olhando nos erros das pessoas físicas para fazer oportunidades de investimento. Né? O terceiro ponto seria os galpões. Né? Aí os galpões para a pessoa física é mais através mesmo de fundos imobiliários, e os galpões você teve uma dinâmica muito parecida com o de escritórios, mas ainda, vamos dizer assim, com uma curva mais acentuada de aumento de vacância. Os galpões continuam tendo uma boa absorção, né? Então isso estimulou a indústria a continuar construindo. Enquanto se parou na parte de escritórios de lajes corporativas, galpões continua. Né? Então a gente vai ter que sentir um pouco no bolso, né? Que preços ainda de galpões não caíram de forma significativa, a gente vai ter que sentir no bolso para o pessoal parar. A vantagem é que o ciclo do galpão é menor do que o ciclo do escritório. O escritório demora 3 a 5 anos, do zero até ele estar pronto. Né? Um galpão você pode fazer em 1 ou 2 anos. Então o ciclo é menor também. Né? E você tinha mais um, você falou de comerciais. Aí os fundos imobiliários. Né? Os fundos imobiliários, tudo que eu falei vale para os fundos imobiliários, porque você tem fundos imobiliários com cada um desses ativos. Fora esses ativos que eu falei, você tem os fundos imobiliários uma estratégia muito interessante, que é você comprar os famosos fundos de papel. Fundo de papel, o que é? Por exemplo, a pessoa compra uma casa e ela financia, e aí quem financiou vai lá para uma instituição financeira, vende o recebível, né? E quem comprou o recebível começa a ganhar juros. Então, o fundo de papel é como se fosse uma debenture, né? Meio que uma renda fixa com um prêmio. Então, essa estratégia no momento é nota 10 para o momento, porque duas coisas, a inflação está subindo e os custos de financiamento estão subindo. Então, ele tem 2 pontos positivos que vão influenciar o rendimento dos fundos imobiliários de papel, esses que investem em crise, etc., nesse momento. Uma grande dica, tá certo. Bom, a gente está chegando ao final do Urbanview, mas antes eu quero dar uma olhadinha na nossa enquete e quero o seu comentário também para o nosso resultado. A pergunta que a gente fez na enquete de hoje do Urbanview, em relação a investimentos, no momento atual, você está mais disposto a... Nós tivemos um empate, 12% disseram aplicar em mercados de maior risco, como fundo de investimentos e ações, e 12% também disseram investir no mercado imobiliário.
mas a maioria, 76%, diz poupar em investimentos mais conservadores, como caderneta de poupança e renda fixa. Olha que interessante, ainda reflete bem a realidade do brasileiro em ser mais conservador. Os níveis de retorno que você tem em Selic hoje, as pessoas vão ter muita resistência para fazer troca para qualquer outra coisa, né? O que eu convidaria as pessoas a refletir aí não é a Selic de hoje, mas como é que vai ser a Selic quando você vai se aposentar? Ela vai te dar retorno suficiente para você fazer isso ou não? Pense nisso, reflita, tome as suas decisões e boa sorte para todo mundo. Márcio Fenelon, obrigada pela sua participação. Muito obrigado. Sucesso, obrigada pela entrevista também. Tenho certeza prazer. que foi ótimo para todo mundo que está assistindo, viu? Ótimo, muito obrigado. Sucesso aí na sua carreira. Bom, acompanhe também a Urban Systems no LinkedIn. Lá você terá acesso ao nosso conteúdo exclusivo e poderá assistir aos melhores momentos dos últimos programas, assim como conferir os nossos reports, ouvir os podcasts e ficar sabendo dos eventos e das novidades. Então, vá até o LinkedIn e fique com a gente, que vai ser um prazer. Bom, no próximo programa eu te espero no Urban View, que terá como tema o cenário atual do setor de comércio em geral e a participação de Altamiro Carvalho, da FEComércio. É na próxima quarta, dia 20, às 17 horas. Até lá!